Bolsonaro mostrou quem é. Cabe a nós descobrir quem somos. Texto de Ivan Martins. Não adianta ouvir Mozart no carro. Não adianta ler o mal-estar na civilização com a gata no colo. Não adianta receber os amigos, tomar vinho e ficar feliz na companhia deles. Não adianta conversar com os filhos, jantar com os filhos, beijar os filhos. Não adianta dormir com a mulher que a gente ama, dizer que a ama, ouvir que ela também nos ama. Nem o Corinthians escalando a tabela do Brasileiro adianta. De manhã, ao ligar o celular, você ficará sabendo que a polícia de São Paulo compareceu a uma reunião de mulheres do PSOL, exigindo saber quem havia organizado aquele encontro partidário. Depois, saberá que Bolsonaro demitiu um cientista, o respeitado presidente do INPE, que teve coragem de denunciar suas mentiras sobre o desmatamento na Amazônia. Lerá, mais tarde, que a tropa de elite da Polícia Militar do Pará canta, diante do governador do estado, uma música que fala em arrancar cabeças e praticar pena de morte brasileira. Ficará sabendo, profundamente envergonhado, que o ministro das Relações Exteriores do Brasil garantiu que o aquecimento global não existe porque ele esteve em Roma e lá fazia frio. Com a passagem do tempo, não mais que 24 horas, ficará claro que não é possível habitar uma bolha de normalidade no interior de um país que é governado por malucos, cínicos e sádicos. Enquanto a gente se esforça para manter a sanidade, evitando a toxicidade das redes sociais, eles se empenham diariamente em transformar o Brasil numa ditadura religiosa que não reconhece a verdade, a ciência ou os direitos humanos. Num único dia, Bolsonaro mente sobre todos os assuntos possíveis, da maior gravidade, desmatamento na Amazônia, fome no Brasil, assassinatos no regime militar, e, 24 horas depois, tudo segue normalmente, inclusive a demissão das pessoas que, dentro do governo, rebatem suas mentiras. No Brasil da família Bolsonaro, só existe uma medida de realidade, a dele. O presidente ditador rei diz o que quer e manda punir quem o desdiz. Qual é o nome desse tipo de regime? Tirania. Ah, Ivan. Que exagero. As leis estão funcionando. O Supremo Tribunal Federal tomou nos últimos dias várias decisões que contrariaram o presidente e nada aconteceu. Sério? A gente vai medir a nossa segurança como cidadãos e a qualidade da nossa democracia pela maneira como o presidente trata a Suprema Corte, a instância mais poderosa do sistema judiciário brasileiro. Vamos esperar o filho filé mignon encostar um jipe e um cabo na porta do Supremo para perceber que a família está tentando encerrar na marra o período de maior liberdade, prosperidade e inclusão social da história do Brasil. O presidente da República, quando fala, aponta uma direção para o país, e Bolsonaro está apontando uma direção muito clara, que oscila entre o terrorismo de Estado e a ditadura cultural. Ele sugere que decapitar presidiários sob a tutela do Estado, como aconteceu no Pará, é perfeitamente aceitável. Ele diz que vai fechar a Agência Nacional de Cinema porque ela produz filmes dos quais ele e seus apoiadores evangélicos não gostam. Ele incentiva garimpeiros a invadir reservas indígenas. Ele apoia madeireiros clandestinos a seguir derrubando a floresta que fornece ar aos nossos pulmões. Toda vez que abre a boca, Bolsonaro aponta para o rompimento da lei e o esmagamento das liberdades civis, e, de forma bem clara, apoia a violação dos direitos econômicos, sociais e humanos dos brasileiros mais vulneráveis. E isso tem efeitos práticos, instantâneos, que se manifestam todos os dias. Funciona como um liberou geral. O que mais é preciso para colocar a sociedade em pé, aos berros, exigindo nas ruas o fim desses abusos? Tenho dito, faz um tempo, que parte da população brasileira vive uma espécie de sequestro mental. Milhões se abastecem de fake news distribuídas pelas redes sociais. Estão trancafiados num cativeiro ideológico que impede perceber a realidade e agir de acordo com ela. Vai ser preciso que o mundo real destoie diametralmente da parábola bolsonarista para que eles percebam que estão sendo enganados. Do lado de fora desse cercado ideológico, as coisas tampouco são simples. A maior parte da imprensa profissional ainda insiste em tratar Bolsonaro com normalidade, como se ele fosse um presidente como outros, apenas com discurso e comportamento polêmicos. Uma atitude condescendente como essa sinaliza para a sociedade que está tudo bem, que a ordem está mantida, que vivemos numa democracia funcional. Mas isso, factualmente, não é mais verdade. Numa democracia a polícia não vai a reuniões políticas para intimidar e fichar participantes. Numa democracia o presidente não ameaça jornalistas com prisão.
Numa democracia, o filho sem qualidades do presidente não ganha de presente a embaixada dos Estados Unidos. Numa democracia, o presidente não corta as verbas de estados porque seus governadores repelem insultos racistas. Numa democracia, o presidente não demite os servidores porque se recusam a endossar suas mentiras. Numa democracia, pelo amor de Deus, o presidente não age como se fosse o dono do Estado, explicando suas arbitrariedades com uma única frase. O país está sob nova direção. A democracia tem regras. Desde a posse de Bolsonaro, essa é a verdade, não vivemos mais em plena democracia ou mesmo num país normal. Vivemos, isto sim, um estado de exceção que vai se normalizando, uma armadilha que se fecha sobre nós em câmera lenta, e cuja direção vai sendo dada pelos discursos cada vez mais agressivos do presidente. Quando ele fala, testa e ao mesmo tempo estabelece os novos limites do tolerável, o novo normal, e assim avança, um pouco mais a cada dia, em direção a uma ditadura familiar na qual teremos mais e mais Bolsonaros na folha de pagamento do Estado. E nós, vamos esperar que o ar acabe ou vamos nos manifestar enquanto ainda existe oxigênio? Bolsonaro já mostrou quem é. Agora cabe a nós descobrir quem somos. Ivan Martins é jornalista, psicanalista e autor dos livros Alguém Especial e Um Amor Depois do Outro.